Meus amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, eu estou no escritório, eu sou o Dr. Heleno Lopes. Hoje é o dia 5 de abril de 2023, quarta-feira da Semana Santa, a chamada quarta-feira de trevas, aquela quarta-feira que Judas Iscariote anunciou que ia estar em Jesus Cristo. Vocês sabem, por curiosidade, como é que se calcula a Semana Santa, como é que ela nasce, a quaresma? Hoje é o último dia de quaresma, né? Hoje, né? Vocês sabem disso, né? É assim, porque o estado do Ceará só tem duas estações, o inverno e o verão. Mas a primeira lua cheia, depois da primavera, é que se dá o cálculo para o início da Semana Santa, aliás, o início da quaresma, entendeu? Dizem que é por causa do carnaval. Pelo contrário, o carnaval, ele é calculado, segundo o que se sabe, pela própria lua cheia que inicia a quaresma. Aí, não, vou terminar o carnaval, conta 40 dias, ninguém sabe que a quaresma termina hoje. Amanhã e depois, hoje seria o dia da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, quando ele institui a Eucaristia. Eucaristia que passou a ser o quinto mistério do novo rosário da Igreja Católica. O mistério da Eucaristia que instituiu os mistérios da iluminação, foi o Papa João Paulo II, acho que o melhor Papa do mundo, quando hoje nós temos um Papa irresponsável, que vê botar uma chave na boca, trancar, está dizendo muita besteira, querendo o comunismo do mundo todo. Ele sabe que o pai dele está entregue a um bocado de vagabundo, de ladrões, de canais, está com a inflação de 90% já. Então ele fica dando pife aqui no mundo, não. Essa encíclica dele, querendo globalizar o mundo e dizendo que o Lula é inocente e tudo. Mentira, o Lula mentiu para você, rapaz. Não acredito nesse vagabundo aqui, não. Tá bom? Bom dia, viu? Desculpe aí que às vezes eu fico apurado com tanta coisa horrível. Um país que o Fernando Haddad vai para a imprensa ontem dizer que todo o transtorno foi o Paulo Guedes que acabou com a economia, é de lascar, né, pessoal? Ministro Bolsonaro, vocês veem que o negócio é tão feio, tão feio. Quando tem esquerda querendo dominar o mundo, mas não pode por força do povo que é democrata, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Um canhoto está lá como presidente, Joe Biden, mas ele não pode botar muitas mangas de fora, porque ele é amarrado por uma confederação. Vocês têm que saber que o Brasil é uma federação. A lei maior é só da União Federal. Quando nos Estados Unidos, a confederação, cada estado tem uma lei a seu critério. Uma lei penal particular, diferente. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que tem prisão perpétua, entendeu? Aí a diferença é essa. Então o Joe Biden não pode fazer nada, ou dar um desce. Agora, vocês vejam o que os comunistas fazem. O Brasil tem um comunista no poder, que é o socialismo da China. Aqueles mesmos que gritavam, procuravam assaltar bancos para ter dinheiro, para poder derrubar a revolução. Que revolução nunca aconteceu. O regime militar que reprimiu Carlos Marighella, Che Guevara, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Dilma Rousseff, Miriam Leitão e outros mais. Aí fica o pessoal com medo do dia da tortura. Tortura hoje é o povo brasileiro sofrendo com esse elemento condenado no poder, entendeu? E por uma manobra inconstitucional passou a ser presidente do Brasil. Isso é ridículo. Eu vi ontem o deputado Lincoln Portela, pela Jovem Pan, dizendo que o Brasil está a passos largos do comunismo.
De outro lado, você assistia a uma solenidade, um bocado de coronéis promovidos a patente general. Vou ensinar vocês aí da imprensa que misturam tudo. O ministro pediu a prisão. O ministro não pede nada, ele determina. É uma ordem. E outra, aprender no Exército Marinha Aeronáutica tem graduação, posto e patente. O que é graduação? Vai até suboficial, subtenente. Os postos, tem um oficial subalterno, que vai de guarda-marinha, que é o mesmo aspirante no Exército, até capitão. O capitão já é um oficial intermediário. Os oficiais superiores do Exército, major, tenente-coronel e coronel, oficiais superiores. Aí vem a patente general, começa em general de brigada, general de divisão, general de exército e, por morte, marechal. Só existiram no Brasil os 3 últimos marechais vivos. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Emílio Médici e o Arthur Costa e Silva. Só. Agora dizer que a Revolução manteve esses bandidos todinho fora de órbita foi bom. Entregar ao Zé Sarney, que aí começou a esculhambação do Brasil, principalmente quando se sabe que o cara dizia que tem 26 processos, foi inocente, foi absolvido e inocente dos 26, mentiroso, condenado, Sérgio Moro que o diga, senador Sérgio Moro, que é o maior injustiçado desses caras da esquerda que querem fazer o diabo em cima do senador. Outra coisa para vocês, esse arcabouço fiscal, o que é que vai fazer? Como é que você quer economizar e bota mais 13 ministérios? Destrói a economia brasileira. No dia 9 agora, 100 dias de governo, sem nenhuma realização, sem nenhuma promessa, nenhum plano. Você lê na Constituição Federal, salvo engano, é no artigo 94, salvo engano, eu costumo decorar com muita facilidade, diz lá que todo presidente eleito tem a obrigação de mandar o projeto de governo para o Congresso Nacional. Cadê esse projeto de governo? Não tem nenhum. Aí fica essa Simone Tebet, que é uma vaca malhada, dizendo que o projeto de arcabouço fiscal é a bala de bronze, né? Aí depois vem a bala de prata, que seria já... Agora, eu custa acreditar que o Congresso Nacional venha a aprovar essas coisas. Vocês vejam que o Lula, aproveitando o seu nome de presidente, em pleno governo de transição, que seria os últimos dias do Bolsonaro, ele conseguiu aprovar a PEC fura-teto, 200 e tantos bilhões, que é para dar para o Caetano Veloso, para o Chico de Holanda, para a Cláudia Raia, 5 milhões, 2 milhões para as vítimas lá de São Sebastião, em São Paulo, e cidades vizinhas, que Cláudia Raia ganha, segundo todo mundo sabe, ela ganha mais de 350 mil reais por mês. Ainda ganhar 5 milhões de bandejas para o show dela, essa tal Ludmilla 5 bilhões, e mais 10 bilhões quando o cidadão lá mandou só 2 milhões para as vítimas do litoral norte de São Paulo. Mandou 100 milhões para a segurança lá do estado petista da Fátima Bezerra. O mesmo Flávio Dino que entra lá no Complexo da Maré, favela de Nova Holanda, que eu conheci pessoalmente, no tempo que era de gente, hoje é só de bandido. Bandido que eu digo, 2% de bandidos que dominam a população de gente pobre, lá a população ordeira e amiga, mas que vive subotada, pagando pedágio a eles. Ele entra lá sem segurança. Mas para ir a Natal, terra lá da Fátima Bezerra, ele foi com um comboio de segurança com medo. Ainda mais o Lula, todo fuzil dos bandidos do Morro do Alemão, tem lá PCX. Essa sigla é do PCC,
é o carimbo que tem nas armas, é o carimbo que tinha, as letras que tinha no boné que o Lula sentou lá no Morro do Alemão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que há telefonemas, todo mundo sabe que o Foro de São Paulo, o chamado Foro da eleição com o narcotráfico, foi fundado pelo Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez, da Venezuela, e mais um representante da FARCS, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que foi a maior organização criminosa da América Latina e que o governo colombiano sofreu, não para debelar, mas para diminuir. Porque quando ele fez acordo com as Farc, quiseram que cada comandante de uma facção das Farc fosse, sabe o quê? General do Exército Colombiano. É mesmo que o Marcola sai, não, eu vou sair da prisão, mas vocês têm que me dar um posto aqui de general. Agora, lamentável, o nosso grande general Rubem Paiva, que substituiu o general Arruda, seja tão submissa ao Luiz Inácio Lula da Silva e a esse complexo de elementos que compõem o governo federal, que são a borra do comunismo, são a nata da derrota do Brasil. Mas a bandeira verde e amarela vai para frente. E quando eles querem destruir, que o negócio do PT é destruir o povo, deixar o povo na miséria para conseguir algo. Veja que eles não podem derrubar o Jair Messias Bolsonaro, estão lá, enquanto o Lula pegou caminhões, levou 11 contêineres de presentes doados para ele pelos governos estrangeiros, levou lá para, como eles falam, o Banco do Brasil pagando, quem paga é o Odebrecht, me deu 300 mil para ser guardador. Aí as joias do Bolsonaro estão aí. E o pior, quando foi convidado todo o time de embaixadores lá para o TSE, para explicarem que o código-fontes é seguro, o Bolsonaro, que tem prerrogativa, convocou os embaixadores como presidente da República. Não para desmentir, mas para mostrar que na eleição de 2018 o código-fontes foi invadido por hackers, entendeu? E só não foi identificado o nome de cada invasor, porque o inquérito policial aberto por determinação da ministra Rosa Weber foi aniquilado por uma informação. Quando a Polícia Federal pediu para identificar o hacker, não pode mais, porque mandamos apagar, uma empresa particular foi convocada, apagou todo o rastro do hacker. Agora, se o código-fontes é seguro, que é a primeira vez que eu falar que uma coisa da internet eletrônica é segura, por que não abriram esse código para as Forças Armadas quando pediram? Por quê? Por que não atenderam ao que disse o PL através da perícia do Instituto Voto Legal? Por que escondem tudo isso? Porque até hoje não contestaram que as urnas eletrônicas antes de 2020 todas têm o mesmo número e que houve muita identificação de votos por causa, quando a urna dava um prego, liga de novo, aí botava os votos tudo para fora, mostrando o nome dos eleitores todinhos. Quer dizer, tudo isso ficou sem esclarecimento, ficou no obscuro. Senhores, e o que estão fazendo com o coisa do Bolsonaro? É a mesma coisa que o Joe Biden está fazendo lá com o Donald Trump. Vocês estão vendo aí? Donald Trump. Sabe por que pegou uma rapariga? Rapariga, né? Pagou a mulher velha, metida aquele negócio doce, né? Entendeu? Aí botou uma pose danada. É mesmo quando o Bill Clinton, que aconteceu aquele caso daquela Paula Jones, tudo ficou no nada. Aí vamos condenar o Bolsonaro para torná-lo inelegível por causa das joias que recebeu, não pagou, não prestou conta, não deixou lá no Palácio da Alvorada.
Mas aquele Cristo do tempo do Império que os portugueses deixaram, os imperadores do Brasil, o Lula levou e ninguém sabe para onde foi. Os objetos de prata, de ouro que o Lula levou, cadê do Palácio da Alvorada? Ninguém fala disso. Para mim isso é crime permanente. E o crime permanente, ele não prescreve enquanto não cessa a permanência. Artigo 111, inciso 3º do Código Penal. Quer dizer, aí veio o Papa, compadre. Isso aí foi bem o Lula, chegou lá e encheu o Papa de conversa, né? Quando ele foi lá e deixou para estourar agora. Aí o mundo quer ser globalizado. Vamos pegar o dinheiro do Brasil, dá para a Venezuela, está sobrando aqui, está sobrando, dá para a Argentina, para Cuba, para Cláudia Raia, para Ludmilla, para o Caetano Veloso, Gilberto Gil, para todos mais, né? Aí, deixa eu ouvir a coisa lascar. Quando o Brasil se reúne para inaugurar um letreiro do Ministério da Cultura, pronto, babação geral. É ridículo, né, pessoal? Agora vamos ver o que vai dar para o Congresso Nacional, que não foi esse Congresso que está aí que aprovou o fura-teto. Parecia urubu e carniça. O deputado tudo de férias vieram para aprovar a PEC de 200 milhões por causa das emendas parlamentares. E agora a CPI mista, está sendo amarradinha porque deputados andam ganhando uma grana assim para poder retirar o nome. Mas o Rodrigo Pacheco também, a briga dele com o Arthur Lira, é o Súlio falando do Lava é lascado. É até de rir, pessoal, negócio de rir hoje. Ó, vamos esperar a notícia de hoje, porque lá nos Estados Unidos, o canhoto do John Biden está lá em cima do Donald Trump, para tirar a popularidade dele, para não ser candidato. Também ser inelegível. E aqui é a carniça do PT querendo tirar o principal homem brasileiro, patriota verdadeiro, democrata, querendo tirar ele do páreo para poder ficar só o Lula como dono do mundo. O cara analfabeto, condenado várias vezes, 9 juízes condenaram Lula. O Moro, 3 do TRF4 e 5 lá de Brasília, só com diferença mais. No TRF ele foi condenado por 2 vezes por unanimidade. No STJ condenado por 2 vezes por unanimidade. 5 ministros cada vez. Bom dia para vocês. Vamos lá agora no assunto aqui. Olha, aqui passaram hoje por aqui o doutor Paulo Gifone, advogado. Está aqui o doutor Francisco de Assis Sampaio Matos. Mas é conhecido como doutor Sampaio Matos. Eu só vou dizer meu nome no jornal, não é por isso que eu não digo. Eu sou José, sou devoto do maior patriarca da família de todo o mundo. Aliás, dizer uma coisa para vocês, lá no Israel, terra de Jesus Cristo, lá em Jerusalém, Nazaré, embora ele tenha nascido em Belém de Judá, que hoje é no centro da Cisjordânia, que pertence àquela confusão, Israel, faixa de Gaza, aquele negócio todinho, Jesus Cristo de Nazaré, lá não tem catolicismo, lá é judaísmo, mas é uma religião branda. Enquanto isso, a nossa Bíblia, a ela foram suprimidas, não, ela possui salmos evangelistas que escreveram 4 evangelhos, primeiro é Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e o 4 João. Só que a nossa Bíblia católica tem 68 livros a mais do que a Bíblia dos protestantes, dos evangélicos. Nos livros da nossa Bíblia, nós temos livros do Velho Testamento, o livro do Gênesis, o Êxodo, salvo engano, a profecia de Daniel, de Malaquias, Jonas, são do Velho Testamento. O livro de Esther também. E depois tem os livros do Novo Testamento. Mas a Bíblia está incompleta. Você pode poder ler o Evangelho de Tiago Maior,
que falam que vai ser inserido como quinto evangelista da Bíblia. Mas também tem o evangelho de Judas Iscariotes. Ele confessa que era muito amigo de Jesus Cristo, que tudo que ele fez, ele pensou que não dava nada, porque Jesus era um homem que se saía muito bem, que ele era divino, e que ele não ia vender Jesus por 30 moedas de prata, porque Jesus era um homem conhecido publicamente. Isso é a história dele. Inclusive, eu estive aqui com o Jeová Mendes e nós fizemos uma entrevista com ele, e ele fez ver o seguinte: quando eu perguntei se Joana d'Arc era, segundo se fala, a reencarnação de Judas Iscariotes, ele disse que não. Mas eu ainda acredito que tenha sido, viu? Tá certo? A mesma coisa que você lê a história francesa e vê a figura do Napoleão Bonaparte, né? Eu vou beijar a bandeira do meu país, porque não posso beijar cada soldado fiel a mim. Foi quando ele ia se refugiar na ilha de Santa Helena, onde terminou sua vida, né? Então, tudo isso a gente vê. Mas o doutor Sampaio Matos me sugeriu aqui uma coisa, que muitos advogados são procurados, e eu vou agora reprisar uma história que às vezes eu conto aqui. A história da adoção. No Brasil, no momento em que a Constituição Federal entrou em vigor, que retirou a discriminação dos descendentes, dos herdeiros, que no Código Civil antigo não tinham direito à herança por causa da Constituição, menos naquelas exceções dos artigos 1605 e seguinte do Código Civil de 2016, de 1916, 1916, a Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, eliminou a discriminação, dizendo que filhos adotivos e filhos legítimos, legitimados, reconhecidos, são todos iguais. Aí surgiu a facilidade da adoção judicial e a adoção à brasileira. Na adoção judicial, é aquela em que você pega uma criança que foi colocada na sua porta, não sabe quem colocou, você quer adotar, apresenta-se ao juiz da infância e da juventude e procura adotar, dá um nome aí qualquer por hora, provisório, José, João, o que for. O juiz manda logo escrever na sua dependência, de acordo com os artigos 33 a 49 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O 33 diz que o juiz dará uma liminar de, como se diz, tutela provisória para tornar em definitiva a adoção. Então passa a ser filho adotivo. Como filho adotivo, o juiz manda lavar o registro, e se porventura acontece muito da mulher ter um filho, sem pai, não tem registro, se junta com outro homem, o homem passa a ter aquela afetividade, aquela criança, aí ele pode adotar. Pede para inserir no registro civil da criança o nome dele e dos pais adotivos. Tudo dentro do que manda a lei. O artigo 1618 do Código Civil, ele diz que a adoção de pessoa adulta deve seguir a mesma ritualidade dos artigos 33 a 49 do ECA. Ou seja, principalmente a diferença de idade de 16 anos entre um e outro. Mas o instituto que já existia antigamente, pouco reconhecido, é o Instituto da Adoção Socioafetiva, também chamada adoção à brasileira. Essa adoção, ela pode ser, sempre foi, nos termos do artigo 1604 do Código Civil, você chega, pega um filho
registra como filho, bota o nome pai, avô, paterno, mãe, tudo direitinho. A essa criança, o artigo 41 do ECA diz que tem direito à herança do pai por adoção brasileira. Esse registro, prefacialmente, seria um crime do artigo 242 do Código Penal, que diz que ninguém pode registrar filho alheio como próprio. O 244 é o abandono de capaz, 246 é quando você não supre o material escolar e a escolaridade dos filhos menores de 18 anos. Aí, devido a esse chafudo de interpretação, a Constituição Federal preconiza no artigo 1º, inciso 3º, o direito de cidadania. Por causa desse direito de cidadania, vem o artigo 48 do ECA, que diz: o filho adotivo tem o direito de conhecer sua paternidade biológica. Vocês vejam o que é a interpretação hoje dos nossos tribunais superiores. O que eu entendo é que o filho adotivo, ele só tem esse direito. Paternidade biológica entra com a ação de investigação de paternidade. Eu já sei que é meu pai biológico e acabou. Preste atenção. Contrariamente ao que diz o artigo 41, que diz também que a herança se refere ao filho adotivo. O artigo 1604 do Código Civil diz que ao pai que registrou por equívoco, por erro, por dolo, por fraude, alguém, a mulher, esse filho é seu, e não é. Ele não adquire, ele cismado que não adquire só essa afetividade à criança, o menino vai crescendo, então qualquer época, embora fosse um ato anulável, ele pode alegar tudo isso por nulidade. E só quem tem legitimidade de pedir a nulidade do registro declarado por pai registral é aquele pai que registrou. Hoje a jurisprudência já consagra que se você pegar o grosso do artigo 1604 do Código Civil e correr para o artigo que diz o pai registral poderá tal. Se o que diz do artigo 171 é anulável o ato jurídico, quando praticado por dolo, fraude, erro e tal. Aí você diz um prazo, artigo 178, 4 anos. Então o pai só teria 4 anos. Mas vai pedir que faltando um mês para 4 anos o pai requer a nulidade. Se ele não provar que não gosta da criança, a criança, ele tem que ter certeza de que ele não adquiriu a sócia afetividade. Porque se ele tiver adquirido, mesmo com 4 anos, ele não anula. Mas aí, a justiça do terceiro não pode pedir a nulidade do registro feito por pai registral. Mas a confusão é tão grande que, quando o terceiro pede, qual é o dever do juiz? Não é o terceiro, vamos dizer, o filho chegou adulto, 18, 20, 30 anos. Aí ele requer a investigação de paternidade, querendo saber o pai biológico e a herança do pai biológico. Compete, do meu ponto de vista, ao juiz examinar. O pai registral tem bens? Tem. O senhor tem sócia afetividade ao pai registral? Tenho. Então o senhor só vai ter direito de conhecer o seu pai biológico. Aí você quer que coloque o registro, se é filho registral de fulano, pai biológico fulano e tal, pode botar os dois pais. Hoje eles querem assim. Eu entendo que não. Entendo que não. Aqui tem tribunal que diz que o filho adotivo tem direito à herança do pai registral e do pai biológico. Eu entendo que se o sujeito é filho de fulano que registrou, mas só tem afetividade ao pai biológico, ele tem direito à herança do pai biológico.
embora isso esteja contra o texto da lei. Eu entendo também que se ele quer saber o nome do pai biológico e não diz que quer a herança do pai biológico, ou se ele quer a herança do pai biológico, mas omite o patrimônio do pai registral, o juiz pode doar a herança só do pai biológico. E tem que ser específico. Rapaz, o negócio é tão confuso que a lei que eu gosto de interpretar, eu entendo que o filho adotivo Zé Feliz só tem direito a conhecer sua paternidade biológica. Isto pelo princípio da cidadania previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E o artigo 1040, aliás, o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora ainda tem mais outro problema. Eu já vi aqui um acordo de um homem com 60 anos de idade, que o STJ consagrou a ele o direito de herança do pai biológico e do pai registral, porque ele tinha efetividade aos dois pais. Ele foi criado, o pai registral não tinha nada, registrou o filho. Parece que ele deu sorte e o cara, com muito afeto, deixou o menino com o pai biológico e é pai registral. E ele tinha afeto aos dois, aí está justo. Isso, ponto de vista meu. Mas outro tipo de adoção à brasileira pode acontecer quando isso tem muito inventário de bens. O cara morreu na promessa de adotar um filho que estava consigo há muitos anos e tal, e não adotou. Aí os herdeiros, gananciosamente, abrem o inventário, excluem o garoto. Compete a ele entrar com ação de investigação de paternidade com pedido de direitos sucessórios. Pede para reservar o seu quinhão no inventário até o julgamento da ação. Essa reserva de quinhão pode ser por sobrestamento dos atos do inventário, artigo 313, inciso 5º, alínea A do Código de Processo Civil, ou simplesmente reservar o quinhão até o julgamento. Se julgar, vai competir ao juiz, as instâncias que vão observar tudo, conferir a ele o direito de sucessão do pai adotivo que foi reconhecido por uma ação de adoção post-mortem. Isso aí existe, é só o que tem. Por hoje, pessoal, uma feliz Páscoa para todos. Doutor Francisco de Assis Sampaio Marcos, obrigado pela sugestão, foi bom. Eu quero dizer a todos uma feliz Páscoa. Eu devo voltar domingo com mais uma manifestação nos meus canais de Facebook, YouTube, Instagram. Quero agradecer a todos vocês, aqueles que participaram. A dona Francisca Célia, lá em Londres, mandou uma mensagem para mim. Recebi muitas mensagens, doutor Paulo Urano, o Aderbal Bezerra, Marcos Almeida, lá de São Paulo, pessoal lá do Rio de Janeiro, todo mundo. Recebi também uma comunicação via Zap do Luiz Carlos de Belo Horizonte, quero conhecer, o Bairro Cebola. Também tem o Carlos lá de Recife, que me ligou. Eu agradeço as ligações. Dizem, o Roberto Gomes, obrigado Roberto Gomes também. Eu estarei com o programa Morrendo de Saudade neste final de semana pela Rádio Web Pajeú e Rádio DVC.com e emissoras outras que se entram em cadeia, tanto FM como rádios de web, pela Rádio Web Pajeú e Rádio DVC.com, que vocês podem assistir ou ouvir no celular ou no computador, ou quem tiver o computador Alexa, muito bom. Basta sintonizar. Morrendo de Saudade são músicas dos Adulados e o grande momento de Nelson Gonçalves. Eu desejo a todos vocês, compartilhem, curtam, mandem meu vídeo para os grupos de WhatsApp, grupo de família,
E inscrevam-se nos meus canais, é muito fácil. heleno.lopes@uol.com.br, ou só Heleno Lopes, ou heleno.79, que é o Instagram, Heleno Lopes ADV é o meu YouTube, e vocês podem me encontrar bastando botar Heleno, Cidadania Heleno Lopes. Bom dia, meu zap é esse aqui, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado e até domingo.